Olá, arteiros e arteiras do canal Mariana Artes. O Natal tá chegando, iremos fazer alguns projetinhos aqui de pinturas natalinas. Iremos começar com esse Papai Noel, com a pintura do fundo. Já passei diluente em todo o fundo. Agora eu tô aplicando o azul bebê. Contorno todo o Papai Noel, com as flores também, com azul bebê. Após esse azul bebê, eu venho com um pouquinho de azul turquesa. Só em alguns pontos, não precisa ser ao redor dele todo, não. Só em alguns pontos. E vou fazendo movimento circular até dar uma uniformidade. Essa parte de baixo aí, a gente vai simular um amadeirado, como se fosse uma mesa. Tô passando um pouco de caramelo. Antes do caramelo, já havia passado também um pouco de diluente. Aplico o caramelo na parte superior de todo o desenho. Como vocês podem observar, sempre fazendo movimentos de vai e vem, para dar um aspecto mais retinho aí na parte de baixo. Começo aplicando também, depois do caramelo, pego um pouco do sépia. Passo na parte superior, perto do desenho, não preciso descer o sépia até embaixo, não. E vou fazendo ao longo de todo o desenho esse mesmo processo aí com sépia. Embaixo do desenho, movimento de vai e vem. Deixa mais escurinho aí as partes que tá bem embaixo das flores, bem embaixo dos desenhos aí. Agora com o pincel zero, eu pego o sépia e vou fazendo essas marcaçõezinhas aí. Essas marcações é para dar um aspecto de amadeirado, tá? Vai fazendo aquelas listrinhas, vai fazendo as nervurinhas da madeira. Quem tem o stencil com formato amadeirado pode estar fazendo também. Mas como eu não tenho, eu fiz à mão mesmo. Agora nas folhas, eu usei verde grama, um pouco de verde pinheiro e um verde mais escuro, o verde pântano. Preenchi toda a folha com verde grama. Depois, embaixo das folhas que estão superiores, eu coloquei um pouquinho de verde pinheiro, escureci um ladinho aí com verde pântano e dei a luz com branco. Esse processo aí você vai fazer em todas as folhas, sempre preenchendo bem com a primeira cor, verde grama, como vocês podem observar. Agora eu coloquei um pouquinho de verde pinheiro, agora o verde pântano. E vou escurecendo essas partes aí, atrás das pétalas e de um lado da folha. E fazendo também a nervurinha central. Isso, a nervurinha central. Agora o branco, só para dar uma iluminada. Não precisa ser muito branco, não. Retoco a outra. Isso, branco. Branco no meio também, depois, na nervurinha central. E estico pro lado oposto. Agora, com o pincel zero,
eu vou retocar essa folha. Vou contornar as laterais dela. Não precisa deixar um contorno muito grosseiro, não. Um contorno de leve. Esse processo das folhas vai ser igual para todas, tá? Agora, essa flor de Natal. Essa flor de Natal, a primeira cor de base dela, eu tô usando vermelho vivo. Vou preencher todas as pétalas com vermelho vivo, uma por uma, cobrindo bem, sem deixar falhas. Se ficar falhas, você pega o vermelho vivo, retoca novamente, até ficar bem vermelhinho, como vocês podem observar aí. Tem umas partezinhas ali do vermelho também um pouquinho transparente, mas depois é só retocar novamente. Já vai preenchendo as pétalas, contornando direitinho o formato do desenho, para quando você vir com acabamento, você não ter dificuldade. Contorne direitinho, preenche a parte de dentro. Lembrando que esse risco eu tirei do Pinterest, viu, gente? Não sei se é assim que se pronuncia, mas foi de lá que eu tirei. Como vocês observam, a flor, ela ainda tá bem transparente, mas não tem problema não, depois a gente vai retocar esse vermelho aí. Agora com o vinho, eu vou separando as pétalas. Eu vou passar o vinho entre as pétalas que estão atrás e as pétalas que estão na frente. A pétala que está atrás, o vinho vai entrar atrás da pétala que está na frente, para poder dar um destaque nas pétalas. Nessas pétalas que estão aqui na frente, você vai passar mais no meio dela. Como vocês observam na imagem aí. Não precisa passar vinho nas laterais, não. De preferência no meio, fazendo risquinho aí no meio. Depois do vinho, vocês irão utilizar o branco, sempre começando das pétalas que estão por trás. Não precisa ser uma pétala muito retinha, não. Dá umas onduladinhas nela, para dar um efeito de flor natalina. E esse processo do branco vocês irão fazer em toda a flor, em todas as pétalas, né? Passa o branco, puxa para dentro, fazendo movimentos de varridinha. Sempre colocando o branco na beirinha da pétala. E fazendo movimentos de varridinha para dentro. Eu cobri o centro com vinho, essa bolinha aí do meio, né? Depois que eu cobri com vinho, eu contornei todas as pétalas com vinho também, com pincel zero, bem fininho. E depois fiz o miolinho dela com amarelo ouro, usando o cabo do pincel. Vocês irão fazer as bolinhas aí. A golinha eu fiz com verde maçã,
Preenchi toda a golinha com verde maçã dos dois lados. Após o verde maçã, eu fiz as extremidades aí, que fica aí embaixo da barba dele. Eu coloquei um pouco de verde pinheiro e atrás da xícara também um pouco de verde pinheiro, como vocês observam. E na lateral, ó, eu vou deixar vou deixar um pouquinho do verde maçã aparecendo aí. Na parte que ficou aparecendo o verde maçã, eu vou passar o branco bem na beiradinha e vou esfumaçando para dentro. Pronto, uma gola finalizada, agora outra. O vídeo deu uma adiantada, mas eu vou explicar ainda como é que faz a roupinha dele, tá? Agora essa partezinha aí da manga, essa parte final da manga aí, o punho. Tô passando verde maçã em todo o punho. Após o verde maçã, eu coloco um pouquinho de verde pinheiro na parte superior aqui, perto da mão. E ali atrás do risquinho ali da dobra. E o branco vai entrar onde tem o verde maçã. O branco geralmente ele entra na parte oposta da cor mais escura. Em volta do verde maçã. Na parte de baixo do punho também. E vai esfumaçando. Pronto, um punho. Já está ok. Pode contornar também, tá? Com pincel zero. A barba dele, eu irei fazer diferente. Como a borda do gorro já é bem branquinha, a barba dele vai ser uma barba mais amarelada. Eu tô usando aí o marfim. Vou cobrir a barba dele todinha com marfim. Pode cobrir bem, viu? Não deixa nenhuma partezinha em branco. Ou aparecendo o fundo do tecido. Como eu já havia dito, o vídeo deu uma puladinha de partes, mas eu vou ensinar para vocês como é que faz o gorro e a roupinha vermelha dele. Depois do marfim, eu vou pegar o branco e vou passar em toda a lateral e vou fazendo os risquinhos para cima, simulando os pelinhos da barba. Só na parte lateral de fora da barba, tá? Como vocês observam aí. Contorno, faço uns risquinhos para dentro, esfumaço para dentro. Contorno, puxo para dentro. Contornando, deixando a beiradinha da barba bem branquinha. E fazendo um movimento para cima, entrando na barba. Essa roupinha dele aí, gente, eu passei a mesma cor das flores, tá? Vermelho, vinho e branco. E as bolinhas feitas com o cabo do pincel. E o gorro a mesma coisa. Só que eu acho que não consegui gravar. Aliás, eu perdi o vídeo desse passo a passo aí, da roupinha e do gorro.
Agora o bigode do Papai Noel, também com marfim. Cubro todo o bigode com marfim. Agora eu vou passar o branco na lateral do bigode. Em toda a lateral do bigode, menos perto do nariz ali. Na verdade, também vocês podem estar pegando um pouquinho do marrom e tá dando um pontinho de sombra ali embaixo do bigode, entre o bigode e a barba, né? Só que eu não passei, tô dando essa ideia para vocês. A sobrancelha também da mesma cor da barba e do bigode. Marfim contorna de branco. Lateral branca. Lembrando que para cada... Se a parte do desenho for pequena, você pega um pincel menor. Se a parte do desenho for uma parte maior, você pega um pincel maior. Vocês podem observar que a barba eu contornei, né, com siena. Contornei toda a barba dele com siena, sobrancelha, bigode. Agora eu peguei o amarelo pele, tô pintando toda a pele do rosto do Papai Noel, menos os olhos. Pode cobrir o rostinho dele todo. Vocês podem observar que às vezes fica um pouco de excesso, eu retiro esse excesso de tinta. Agora, com um pouquinho de rosa chá, eu vou sombrear não. Vou passar um pouco aí atrás do nariz, atrás da barba, só para dar um pouquinho de aspecto de pele meio rosadinha que o Papai Noel tem. Um pouquinho embaixo das sobrancelhas, ao redor dos olhos, pode também um pouquinho. Um pouquinho de rosa chá e vai esfumaçando. Depois do rosa, vocês irão pegar o branco, passar o branco só nas laterais do rosto. Como vocês podem observar aí, ó. Primeiro de um lado. Passar na lateral. Esfumaçar para dentro. Vocês podem perceber que o amarelão aí do amarelo pele, ele vai sumindo um pouquinho, ó. Ele vai ficando com um aspecto mais de natural. Um pouquinho também entre os olhos ali, na testa. Só não chega muito perto dos olhos, não. Só vai dar uma luminosidadezinha nas laterais, entre os olhos, na testa e um pouquinho lá em cima, entre as sobrancelhas ali. Pronto, já deu uma suavizada. Agora, esse mesmo processo que vocês viram no rosto, a gente vai fazer nesse nariz dele aí também. Amarelo pele.
em todo o nariz. Um pouquinho de rosa bebê no centro do nariz. Coloquei muito, vou tirar esse excesso. Esfumaçando bem. Deixei a pontinha, o meio mais rosadinho, porque o branco vai vir na lateral todinha do nariz. Como vocês podem observar aí. Prontinho. Agora com o pincel zero, eu vou contornar a pele do Papai Noel com sépia. Lembrando, viu, gente? Usar de preferência a pontinha do pincel. Não deixe o seu pincel dobrar. Deixe ele bem alinhadinho. Usando a tinta bem na pontinha do pincel. Usando a tinta bem na pontinha do pincel, seu risco sai, seu traço sai bem fininho. E à medida que você vai trabalhando com ele, também você vai ganhando mais confiança, né? E seu risco vai melhorando, seu traço vai melhorando. Eu já deixo os olhos dele também marcado, para quando eu vim pintar, eu já ter noção de onde eu vou pintar, de onde eu vou pintar, né? Deixo os olhos marcados. Contorno o nariz também. Depois que eu contornar o nariz, eu posso dar uma contornadinha também na barba. Posso dar uma contornadinha no bigode com sépia. Só para dar uma escurecidinha ali. Mas isso está mais adiante, depois vocês vão poder observar melhor. O lábio dele, o lábio inferior. Um pouquinho de rosa chá. Um pouquinho de branco. Na lateral superior inferior do lábio. Um pouquinho de vermelho na língua do Papai Noel. E um pouquinho de sépia ali para fazer a parte escura de dentro da boca, né? Ó. Dentro da boca é mais escuro, a gente não enxerga o que tá lá, né? Então, um pouquinho de sépia lá dentro e um pouquinho de branco na língua, só para dar um pontinho de luz aí. Contorno o lábio com sépia também. Como vocês podem observar, eu vou dar um retoquezinho no contorno do bigode, da barba, com sépia, só para dar uma escurecidinha. Essa parte branca do gorro aí, eu usei branco e cinza lunar. O cinza lunar é para escurecer as partes mais escondidinhas aí, para dar o ponto de sombra da parte branca. Faço os detalhes também no lábio dele ali. Agora, com o pincel zero novamente, eu vou pintar os olhos. Eu gosto de começar os olhos pela essa partezinha branca aí.
Preencho a partezinha branca. Como o olhinho dele vai ser azul, pega um pouquinho de azul bebê. E preencho. Pode ser azul bebê, pode ser azul celeste. O azul que vocês quiserem colocar, né? Na verdade, o olho é a cor que vocês quiserem colocar. E nessa parte escura, eu vou estar preenchendo ali, ó, a bolinha mais escura. Com o sépia. Depois, né? Porque por enquanto, tô retocando essa partezinha branca do olho. Além do azul, vocês podem também dar uma luminosidade um pouquinho nesse azul com branco. Agora com sépia, preencha a íris. Deixa bem preenchido, bem devagar, para não borrar a pele do Papai Noel, para não borrar a outra parte do olho e você não perder o seu trabalho, né? Ou perder tempo retocando, consertando algum erro. Contorno, deixa bem contornadinho. Consertando toda imperfeição lateral dos olhos. E no outro olho a mesma coisa, mesmo processo. Contorna também, sempre devagar. Pronto. Falta só a lateral branca ali, passar um pouquinho de sépia ali. Agora, com pincel zero, eu coloco duas bolinhas ali branca no olho, como se fosse o brilho dos olhos, né? Como se fosse não, é o brilho dos olhos. Agora as mãos. Esse Papai Noel aí, ele não tá de luva, não. Eu vou estar fazendo essa parte da mão dele com a mesma cor do rosto, né? O amarelo pele. Preencho a mão dele todinha com amarelo pele. Sempre deixando as laterais bem contornadinhas. Preenchendo bem. Sem borrar as outras partes que já estão prontas. Pode preencher de amarelo pele a segunda mão. Depois do amarelo pele, vocês vão pegar o rosa chá, fazer a marcação ali do dedão. Tá vendo ali, ó, separando um dedão
da mão, da parte de cima da mão. Lembrando que esse dedão dele aí tá meio que escondido atrás da alça da xícara, tá? Ó, onde não ganhar o rosa chá, que é nessas laterais ali, vai ser o branco. Agora o branco, ó, em toda a lateral da mão, como vocês podem observar. Em toda a voltinha da mão, contornando direitinho. Bem devagar, sem muita pressa. Agora a próxima mão vai ser o mesmo processo da primeira mão. Contorna a lateral, com branco, esfumaça para dentro, faz movimento de vai e vem. Seguindo o formato do desenho, tá? Vai e vem, movimento circular também. Só não deixa riscos. Agora o sépia, pincel zero, contorna toda a mãozinha dele. Você só não vai contornar a parte que tá ali, ó, perto da xícara ali. Contorna a parte de fora da mão. Só não vai contornar aquela parte que tá perto da alça da xícara. Da parte de cima. Essa daí você pode contornar. Isso, essa daí. Na outra mão vai ser o mesmo processo. Já a outra mão, ela não tem a xícara, né? Então, você vai poder contornar todinha a outra mão. Sempre utilizando pontinha do pincel. Para não ficar excessos. Se ficar um excessozinho que nem esse ficou aí, você dá uma corrigida, passa por volta com um pouquinho de branco para afinar o sépia. Pronto, as mãozinhas já estão ok. Agora, a xícara. O camurça, eu vou preencher toda a xícara com camurça. Preenchendo bem, sem deixar espaços em brancos. Contornando a lateral e preenchendo. O camurça aí vocês não precisam ter nem... não é para fazer detalhes, tá? É só para preenchimento mesmo. Pinta a alcinha, pinta a bordinha de cima. Esse buraquinho da xícara aí, né? A abertura da xícara, pode pintar. Mas a gente depois vai separar com a outra cor. Agora com um pouco de azul,
azul marinho, seu nome é azul marinho. Vocês vão colocar o azul em toda a borda da xícara, dessa partezinha da alça. Em toda a lateral da xícara. Na boquinha de fora da xícara. Passo ao redor e vem puxando o azul para baixo, para dentro do camurça. Lembrando, tá, gente, que eu tô utilizando tintas acrylex, pincéis da Condor. Eu usei pincéis do cabo amarelo, pincéis do cabo vermelho. Agora eu vou pintar de preto essa partezinha aí, ó, simulando o café do Papai Noel. Depois dessa parte do café, nós iremos entrar com branco. Tem muita gente que tem dificuldade em estar utilizando a tinta branca. Começa com um pouquinho. Se precisar, vocês colocam mais um pouco. Mas não fique com medo de usar o branco, não. Parte superior da xícara. Borda inferior. E desço também com o branco, dando a luminosidade aí na borda da xícara. Embaixo. Subindo. Pode dar iluminada também, depois que terminar a xícara aí. Pode iluminar um pouquinho esse café. Só um pouquinho para deixar ele mais vivo um pouquinho aí dentro. Um pouquinho de branco na parede da xícara por dentro. Só para quebrar um pouco a cor camurça. Com pincel zero, vocês dão uma luminosidadezinha aí no café. Aliás, antes da luminosidade no café, né? Com a cor sépia, vocês podem contornar toda a xícara. Bem devagar, usando a pontinha do pincel. O seu trabalho ficar bonito, não ficar muito tremido. Apoie a sua mão na mesa. Apoie o seu punho, né, na mesa. E vai passando a pontinha do pincel.
Dessa maneira o seu risco tende a não tremer tanto, não ficar tão tremido assim. Pronto. Agora eu risquei o nome Feliz Natal, a mão livre mesmo, não utilizei stencil, porque até mesmo eu não tenho stencil, né? Tem que estar comprando alguns stencils. Risquei a mão livre mesmo, para mostrar também que vocês conseguem. Com a tinta bem, nem muito diluída, nem muito dura demais, tá? Pincel zero, contorno o nome. Eu escolhi a tinta verde para fazer o nome Natal. E o nome Feliz eu fiz de vermelho. Lembrando, viu, gente? Pontinha do pincel, para não ficar tremido. Punho apoiado sobre a mesa. E vai contornando todo o nome. A roupinha do Papai Noel. A roupinha do Papai Noel não consegui gravar, mas é vermelho com as bolinhas brancas.